Agora são 6 horas e 44 minutos, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e vamos falar sobre o combate ao tráfico de drogas. No início dessa semana, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço que traz os números de apreensões de entorpecentes e prisões relacionadas ao tráfico. De janeiro de 2015 a junho de 2017, mais de 28 toneladas de drogas foram apreendidas e 36.832 prisões foram feitas durante as operações conjuntas da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e Militar. Para esclarecer mais sobre o assunto e falar sobre como o Amazonas tem trabalhado no combate à repressão ao tráfico de drogas, nós estamos recebendo aqui a delegada Tamara Albano, que é diretora da adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Uma quantidade enorme, né, de drogas, de 2015 para cá, né, mais de 28 toneladas, quase 37 mil prisões, isso a gente está falando do estado todo e esses números chamam bastante a atenção, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, aí a gente está falando também do serviço de todas as polícias e departamentos, pelo volume, né, muita droga sendo apreendida aqui. Essa apreensão toda, são os processos de investigação que estão mais aprimorados? As pessoas estão denunciando mais? Existe algum tipo de perfil ou de maior frequência que leva as polícias a conseguir tantas apreensões? Então, Adriane, são as duas coisas. A investigação, ela está muito mais aprimorada, a gente tem agora mais recursos, né? Eu falo agora pelo departamento. A nossa equipe, ela tem um trabalho diário de aprimoramento com realização de cursos. Então, nós temos recursos também, né, que estão mais evoluídos para a investigação em si. Nós temos agora outro fator positivo, que foi o nosso Disque Denúncia. Então, nós inicialmente pensamos que as pessoas não teriam tanto, até mesmo coragem, né, porque elas têm receio pela família, enfim, mas foi um aplicativo, né, que deu assim uma grande alavancada nas nossas investigações. As pessoas participam, é muito bom contar com a participação da população para isso. Então, é uma somatória, é o aperfeiçoamento da equipe, são as tecnologias que estão à nossa disposição e, é lógico, o afinco de toda a equipe. Qual é o aplicativo? É pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Nós temos um número 994150129, que você pode ou ligar, a pessoa pode ligar ou pode mesmo mandar mensagem pelo próprio aplicativo, né, pelo WhatsApp. E a identidade não vai ser revelada, você pode passar fotos, você pode passar endereços. Se você quiser ir ao departamento, a pessoa também quiser ir ao departamento para poder passar maiores informações, vai ser muito bem recebida por qualquer um dos investigadores e a identidade vai ser preservada. Vamos repetir o número para quem ainda não tem, é o número do DENARC para fazer as denúncias? É o Disque Denúncia, 994150129. É interessante porque através do aplicativo dá para você mandar a localização, por exemplo, porque às vezes você faz uma denúncia, há uma dificuldade de chegar até aquele local específico. Porque são ruas, às vezes, sem nome, sem números, então é muito mais fácil, facilitou demais o trabalho. E existe algum perfil em relação ao estado, mais no interior, mais na capital? Onde é que essas drogas são apreendidas? Ultimamente, né, nas últimas apreensões, a gente está vendo muito, as apreensões estão sendo muito feitas no interior, ou então a droga está vindo muito do interior, né? A droga, ela vem, na maioria das vezes, da Colômbia. Existe um rio que inicia na Colômbia, que é o Caquetá, e quando chega aqui no Brasil, ele toma o nome de Japurá. Então, está vindo muito pelo rio. A gente está tendo assim, grandes apreensões pelo rio. Então, a droga vem de Coari, a droga vem de Tefé, a droga vem de Maraã e, na maioria das vezes, muito skunk. É o que mais se tem nas apreensões. A gente fala muito da produção de cocaína nos países fronteiriços, mas a droga que tem maior frequência nas apreensões acaba sendo maconha. Isso, maconha tipo skunk. A maconha tipo skunk se popularizou muito, né, nos últimos anos e isso se dá pelo que ela é diferente do outro tipo de maconha. De que forma? Ela é mais fácil o cultivo, né, o plantio, mais rápida e é bem mais barata também para você adquirir. Entendi. Essa maconha é produzida no Amazonas ou o estado acaba só sendo uma passagem dessa? Infelizmente a passagem, infelizmente, até mesmo
O nosso estado, né, ele é o maior da federação e ele tem esse agravante de ser fronteiriço com países como Colômbia e Peru. O Peru normalmente é a cocaína, né, e a maconha vem da Colômbia. Então, é bem mais fácil essa entrada desse entorpecente aqui no estado. O DENARC é um departamento da Polícia Civil, né? Isso. E aí a gente está falando de processo de investigação, os dados da Secretaria de Segurança Pública são de Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Agora, falando especificamente sobre o departamento, como que funciona a linha de investigação de vocês? Já se sabe de onde vem a droga, por onde normalmente ela passa. Agora, existe uma questão estrutural que é muito difícil de conseguir combater o tráfico de drogas com essas dimensões que a gente tem, com os canais de navegação, Sim, com a dificuldade, às vezes, de chegar até o interior ou de obter informação nessas regiões. Isso. O DENARC, ele atua em todo o estado, né? Então, nós temos aí livre acesso em todos os municípios. Obviamente, nós temos recursos limitados, né? Mas a gente conta com grandes parceiros no nosso trabalho. A segurança pública não se faz sozinha. Nós temos a Secretaria de Inteligência, que sempre nos deu apoio e nos dá apoio, a Polícia Militar, a Polícia Federal, que nos apoiou em várias apreensões nossas que foram feitas no aeroporto no ano passado e esse ano, as Forças Armadas também. Então, e dentro da própria instituição, nós temos a Delegacia Fluvial, que nos permite essa locomoção através do rio, né? Nós temos essa facilidade agora de poder nos dirigirmos a qualquer momento para qualquer município. Então, isso facilita demais. Essas apreensões são resultado de um trabalho em equipe. Na semana passada, no município de Beruri, Isso. houve uma apreensão de entorpecentes e, paralelo a isso, também de armas, né? Armas de grosso calibre, até granada, fuzis nessa região. Normalmente, quando vocês fazem essas apreensões de drogas, é comum encontrar também armas ou isso é uma exceção? Não, isso é comum. É comum, porque quando você, no caso, a pessoa que está trazendo a droga, ela vem para Manaus, né, vem trazendo essa grande quantidade, ela não vem sem pensar que alguma coisa pode acontecer, mesmo porque existem piratas. Existe agora não só o trabalho da polícia para a repressão desse tráfico, que eles sabem que vão encontrar, da civil ou da federal, enfim, mas os piratas também. Então, eles vêm armados por isso. Que no caso de Beruri foi 1 tonelada, né, que foi encontrada. Então foi um trabalho já de 6 meses. Essas investigações já estavam acontecendo há 6 meses. E quando nós tivemos a confirmação de que essa droga já estaria vindo, estaria no porto de Beruri, então um dia antes nós nos preparamos e tivemos de subir o rio. Foi tudo pelo rio. Nessa apreensão, um fuzil de 762, né? Isso, foi um fuzil, foi uma pistola 380, foi um lançador de granada, uma granada, 7 espingardas calibre 12. Então foi um armamento muito pesado. E para lidar contra esse armamento dos bandidos, como que está a estrutura dos policiais? É preciso pedir esse reforço das outras polícias também para garantir também a segurança do profissional de segurança pública que precisa combater esse tipo de crime? Com relação a armamento, o departamento, lógico, poderia ser muito melhor, mas nós estamos com um armamento muito bom para isso, né? Nós temos armamentos pesados também, porque ninguém pode ir para o Rio tão somente com pistola e colete, não tem condições. Mas existem várias situações que poderiam ser melhoradas. Agora, ontem mesmo nós estávamos vendo a questão da aquisição de uma lancha, né, blindada. Então, isso já vai ser um ponto super positivo. E é lógico que se de repente nós precisarmos de ou uma lancha a mais, ou armamentos a mais, ou pessoas a mais para uma missão, nós teremos. Mas a gente citou agora a questão dos piratas, né? Então, o que tem acontecido é que se sabe que vem um carregamento, aquela informação no porto de que tem droga saindo e já se prepara uma outra embarcação para roubar a droga que está vindo de outro município ou que saiu daquele porto. Isso. Existe um processo de investigação dos próprios bandidos, um investigando o outro. Sim, sabe, porque a informação entre eles é muito célere e não tem um cuidado, né? Ainda bem que não tem esse cuidado deles. E eles vêm dispostos a tudo. Então, a preocupação nossa não é somente com quem está trazendo a droga, é com quem pode também interceptar essa droga no meio do rio. Delegada, para a gente encerrar, gostaria que a senhora deixasse uma recomendação para as pessoas que estão acompanhando a gente, tanto aqui na capital quanto no interior, de que forma a gente pode auxiliar o serviço do DENARC. Bom,
O departamento ele está ali na Delegacia Civil, ali na Pedro Teixeira. Lá nós temos investigadores, nós temos 2 delegados, eu sou adjunta, temos o Dr. Paulo Mavinier, que é o nosso diretor. São pessoas que as pessoas que tiverem alguma informação podem chegar, o departamento está ali funcionando até as 14 horas. Depois, se a pessoa se dirigir à delegacia, pode também tentar entrar em contato conosco através do próprio WhatsApp. E é importante demais a participação da população. É lógico, nós temos o nosso trabalho de investigação com informações nossas trabalhadas, mas essa participação da população é de fundamental importância, porque são coisas que são próximas dela e não tão próximas nossas. Então, a gente não tem como ter o conhecimento geral de todas as informações, de todos os acontecimentos com relação à droga, se não for através da participação da população. Então, tem o WhatsApp, tem o número, novamente, o 994150129, que está ligado 24 horas e você pode mandar informação, fotos, localização, a sua identidade vai ser preservada e lá também você vai ser muito bem recebido no departamento com qualquer tipo de informação. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigada, um bom dia, bom trabalho. Recebi hoje a Tamara Albano, que é delegada e diretora adjunta do DENARC. Agora vamos falar de emprego. No primeiro semestre deste ano, o Amazonas perdeu 4.700 postos de trabalho. O comércio e a indústria foram os setores que mais demitiram. Por outro lado, a construção civil voltou a ganhar fôlego. No comércio foram 152 vagas a menos, mas a indústria foi a quem mais perdeu. Só em junho a redução foi de 222 postos de trabalho. Apesar do saldo negativo, esse setor da economia segue otimista para o segundo semestre. A gente espera, quem sabe, estabilizar e a gente ter dias melhores aqui, não só para o nosso polo industrial, mas para a nossa região como um todo e aqui na nossa Zona Franca de Manaus, no nosso estado do Amazonas, a gente possa criar novas matrizes econômicas para vir complementar esse modelo. Já a construção civil fechou o balanço dos últimos meses com saldo positivo. De janeiro a maio deste ano, as vendas cresceram 26% em relação ao mesmo período de 2016. Para o sindicato da categoria, a redução da inflação e juros mais baixos tem ajudado a impulsionar o setor. Nós temos o comércio que dá uma leve melhorada, a indústria mostra nos melhores, então todos os indicadores econômicos nos fazem entender que 2017 é um ano melhor. Por 3 meses seguidos, o Brasil teve um saldo positivo na geração de empregos, com cerca de 10 mil novas vagas de trabalho. Por isso, com a redução da oferta de vagas, o Amazonas segue na contramão do país. E o Centro de Integração Empresa-Escola está oferecendo vagas para estágio em Manaus. Quem traz outros detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, bom dia. Essas vagas são para que áreas? Conta para a gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Nós temos vagas disponíveis para pelo menos 5 áreas diferentes. Nós temos vagas disponíveis para as áreas de turismo, biblioteconomia, análises clínicas em educação física, arquivologia e língua inglesa. Nós estamos falando de vagas de estágio, principalmente para aqueles alunos que estão em qualquer um desses cursos a partir do 3º semestre. Uma das exceções é o cargo de análises clínicas de educação física, que aceita alunos até do 1º e 2º semestre. São 6 vagas disponíveis, mas você pode simplesmente entrar também no site do CIEE, né, e já fazer o cadastro, porque daí todos os seus dados vão ficar lá para futuras vagas também. Esse cadastro precisa ser feito online através do www.ciee.org.br. A partir do momento em que você faz esse cadastro, vai ser preciso comparecer também ao centro, né, para poder fazer ali a entrega de documentos se necessário. E no caso, o endereço do centro fica na rua João Alfredo, número 453, no bairro São Geraldo. São 6 vagas disponíveis em 5 áreas diferentes. Lá no site do CIEE você consegue todas as informações para esse estágio. E é um estágio, Adriane, que é muito interessante, porque além de oferecer experiência, ele também vai oferecer aí uma bolsa auxílio
e um auxílio transporte para que o aluno possa chegar realmente até a empresa da melhor maneira possível. Então, essas 6 vagas estão disponíveis para essas áreas. Não são áreas que normalmente abrem vagas, então essa realmente é uma boa oportunidade de ter experiência. Sem contar que o estágio também conta no currículo, né? A gente tem ali aquela contagem de créditos que é muito importante para quem está cursando a universidade. Obrigada, Thea, pelas informações. E o Congresso Nacional aprovou neste mês o salário mínimo para o ano de 2018. O novo valor é de R$ 979 e ainda deve ser sancionado pelo presidente da República. A pergunta é, será que R$ 42 a mais no fim do mês aumenta o poder de compra do trabalhador? Aqui no Amazonas, os economistas dizem que não vai mudar muita coisa, não. Fátima conta que tomou um susto quando soube o valor do salário mínimo proposto pelo governo para o ano que vem. Eu achei um absurdo. Eu achei até que era brincadeira quando o rapaz falou, né, que era 40, ele falou 40, que R$2 não influencia em nada, né? Os 40 já é pouco, 2 não faz diferença. Fátima vive confortavelmente porque o marido é quem paga as contas de casa. A aposentadoria dela é só para as despesas pessoais. Ainda assim, o reajuste não deve dar para muita coisa. Não dá porque até lá já tem aumentado tudo. Talvez eu tenha até que diminuir mais ainda o que eu já compro. A sensação de defasagem que sente a dona Fátima pode ser explicada aqui, no supermercado. É que o reajuste do salário mínimo é calculado todo ano com base na inflação do ano anterior. E a inflação leva em consideração a variação de preços de serviços e produtos, como a cesta básica, por exemplo. O problema é que esse arroz, que hoje custa R$ 3,15, em janeiro de 2018, quando o novo mínimo passar a valer, certamente não vai estar mais esse preço. Este economista explica que esse exemplo se estende a quase tudo. Por isso, o trabalhador não percebe aumento no poder de consumo. O índice, às vezes, ele não consegue refletir, né, o aumento generalizado que há nos preços. Então, a sensação é de que o reajuste não conseguiu cobrir na sua totalidade esse aumento, né, sempre dando a entender que o trabalhador sempre vai estar saindo perdendo. Mourão explica ainda que algumas despesas não entram no cálculo da inflação. E taxas e impostos, como IPVA e IPTU, muitas vezes pesam no bolso do trabalhador. Que o reajuste, né, ele é calculado pelo índice, pelo cálculo, né? E alguns reajustes, até as próprias taxas do governo, são calculados até um pouco acima da inflação. Na opinião do especialista, para que a população tenha ganho real, é preciso aumentar a base de cálculo, ou seja, o salário mínimo bruto. Esse salário mínimo de 900 e pouco, ele não tinha que ser esse o mínimo. O mínimo, realmente, tinha que ser um valor maior. Aí sim, se fosse um valor maior e com reajuste, ele poderia, sim, suprir todas as necessidades que o trabalhador precisa, né, com o salário. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e de Estudos Socioeconômicos, DIEESE, o salário mínimo necessário no Brasil em junho deveria ser de R$ 3.727,19. A entidade calcula o valor mês a mês com base na determinação constitucional de que o salário mínimo cubra as despesas de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência de um trabalhador e sua família. Ou seja, a diferença entre o real e o ideal mínimo é gigantesca. E o pior, com esse mínimo de R$ 979, o impacto nas contas públicas deve chegar a quase 13 bilhões de reais no próximo ano. E o aparecimento de manchas nas axilas, virilhas e outras dobras do corpo tem gerado uma procura frequente das pessoas pelos serviços de estética. As clínicas têm oferecido os mais variados serviços que prometem clarear essas regiões do corpo, levando a uma completa eliminação das manchas. Mas será que isso de fato é possível? Todas as manchas podem de fato ser eliminadas? Para responder essas e outras perguntas sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio
do Manhã no Ar, a doutora Janaína Libório. Seja muito bem-vinda ao programa Ótimo Dia. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. As mulheres, principalmente, têm essa preocupação maior com o corpo e quando acontece esse tipo de aparecimento de mancha, há todo um desconforto, né? No público feminino que faz esse aumento da procura por esses serviços estéticos. Agora, é possível, de fato, eliminar essas manchas? É possível, desde que seja, de fato, uma mancha estética, né? Muitas pessoas procuram os serviços de estética e estão com uma mancha que não é de origem apenas estética, pode estar sinalizando alguma doença de base. Então, esse tipo de mancha, ela precisa de um tratamento que eu diria multidisciplinar, com vários profissionais, para que a gente consiga chegar num resultado mais adequado. Mas se a mancha for, de fato, de origem estética, consegue-se sim resolver o problema. O que normalmente faz aparecer essas manchas nessas regiões do corpo, axila, virilha, por que costuma escurecer? Olha, existem vários fatores, né, que estão relacionados. Um dos fatores, o fator genético, tá? Muitas pessoas já vêm da sua genética ter essas regiões mais escurecidas. Outro fator também que pode acontecer, o suor. O suor, ele tende a desequilibrar, tem pessoas que têm hiperidrose, né? E fica ali, acaba acumulando uma maior quantidade de bactérias nessas regiões, que termina por gerar um desequilíbrio da flora natural. E isso gera um escurecimento. Atrito, por exemplo, com as roupas e atrito até mesmo com alguns processos de depilação, como a cera, como a lâmina, que gera, né, você está fazendo aquele atrito naquela área, vai gerar uma leve lesão nessa região, estou citando axilas principalmente, e quando começa a se recuperar essa área, se recupera com células inflamatórias, gerando o que nós chamamos de hiperpigmentação pós-inflamatória e, de fato, vai gerar um escurecimento. Mas o principal fator que a gente precisa levar em consideração é quando que isso pode ser perigoso. Ela também pode sinalizar uma resistência insulínica a esse escurecimento. E logo, resistência insulínica, diabetes. Ou até mesmo doenças mais graves, né? Diabetes e o câncer também. Então, essas áreas, quando elas escurecem, região de dobras, virilhas, axilas, região de pescoço, por exemplo, a pessoa tem que ficar muito atenta para saber se de fato é um escurecimento por um atrito de roupa, por uma hiperidrose, suor excessivo, o atrito a algum, né, processo de depilação, ou se é de fato algo relacionado a alguma doença. Então não é só uma questão de vaidade, de aparecer o escurecimento e às vezes ignorar ou até falta dessa vaidade, né? É importante procurar um especialista para verificar o que de fato se tem. Como especialista aqui pode fazer essa avaliação inicial para depois se iniciar um tratamento específico para o que foi diagnosticado? Em geral, quando a pessoa procura, ela vai direto numa clínica de estética, porque ela acha que simplesmente é algo estético. Dificilmente ela liga isso a uma doença. Então, quando ela chegar até a clínica, o profissional que vai atendê-lo precisa, de fato, ter um conhecimento desse tipo de mancha e ter esse conhecimento das hiperpigmentações. Porque ao ver a mancha, ele precisa identificar, né? Diz, não, essa mancha não é uma mancha de origem estética, você precisa procurar um outro profissional. E aí, esse profissional da área da estética, ele vai sinalizar, dizer, olha, vá até um endocrinologista, vá até um dermatologista e veja o que está acontecendo para que essas manchas estejam aparecendo. Se a mancha for de origem estética, aí sim, nós já conseguimos resolver por lá mesmo, fazendo vários tratamentos. Existem vários tratamentos que melhoram sim essas áreas. A pessoa que tem a pele mais escura tem uma predisposição maior a ter as manchas também no corpo? Sim, Adriane, tem sim. A pessoa que tem a pele mais, né, o que a gente fala fototipo, né, uma pele mais escurecida, ela vai sim ter uma tendência à formação de manchas, mais do que uma pessoa que tem uma pele mais clara. Agora, a partir do momento que a gente identifica que não é uma questão de grave, não é um problema de saúde, sim uma questão estética, inicia-se os tratamentos estéticos para isso. Que tipo de medicamento, de tratamento, o que está disponível hoje? Que tipo de tratamento é, inclusive, o mais indicado para situações como essa? Olha, o tratamento mais indicado que se utiliza é o tratamento com laser ou com a parte de luz intensa pulsada, né? Os resultados com a luz intensa pulsada e com o laser são resultados excelentes para clarear essas regiões. Aí nós associamos também com produtos em casa. A pessoa vai utilizar algum produto que vai ajudar a clarear. E uma das coisas mais interessantes, Adriana, é evitar que essa pessoa, evitar que a pessoa tenha
um atrito naquela região. Então a gente utiliza, por exemplo, a depilação a laser como um tratamento primário quando a pessoa quer clarear, por exemplo, a região de axilas e virilhas. Então nós fazemos o tratamento com laser, eliminamos esses pelos e depois podemos utilizar outros tratamentos coadjuvantes, como a luz intensa pulsada, como um próprio laser de clareamento, para clareamento em si, ou até mesmo produtos ou peelings, né, que são muito comuns. Tem gente que tem medo do laser, de sentir dor, esse tipo de coisa. Esse tratamento costuma durar, em média, quanto tempo para eliminação tanto de pelos quanto também das manchas? Adriane, de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses. Então, não é um tratamento muito rápido. É um tratamento que a pessoa tem que ter paciência. Mas, em compensação, os resultados são muito bons. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Imagino que as mulheres, principalmente, ficam muito ansiosas para falar sobre esse assunto, para conhecer um pouco mais sobre isso e saber que tipo de tratamento é o mais adequado para cada caso. Por nada, foi um prazer estar aqui. Recebi hoje a Janaína Libório falando sobre esses tratamentos estéticos hoje para quem tem problemas com escurecimento de pele. Vamos acompanhar agora o que vai ser destaque no programa do Gugu desta quarta-feira. Estas imagens do filho caçula do cantor Fábio Júnior foram destaque do mundo dos famosos nas últimas semanas. A mãe do garotinho, Mara Alexandre, recebeu o Gugu Liberato para uma entrevista inédita. O namoro do qual pouca gente sabe com o cantor Leandro. Aí me apaixonei, assim, fiquei doida por ele. As notícias recentes que saíram sobre ela são verdade ou mentira? O casamento com o cantor Fábio Júnior. Você é apaixonada por ele ainda? Por que acabou? A gente podia estar juntos até hoje. O dia a dia ao lado do filho, o garotinho que encantou o mundo das celebridades. A gente é um grude. E pela primeira vez na TV, a mãe apresenta o pequeno Zion, que até bateu um papo com o Gugu. Você não vai ser cantor que nem seu pai? Se liga. Inédito. El Chan e Molejo juntos pela primeira vez na TV. Eu gosto muito! Assim tá bom demais! Após anunciarem uma turnê conjunta, os dois grupos vão ao palco do Gugu para reviver grandes momentos e ter algumas surpresas. Sabe de nada, inocente. O que será? É ao vivo hoje no programa do Gugu. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a Rádio Acrítica FM 93.1 e nós vamos falar sobre a recomendação do Ministério Público Estadual, eleitoral, que está recomendando a impugnação da candidatura de Abdala Frage. E olha, nós estamos a poucos dias da eleição suplementar que acontece no dia 6 de agosto e ainda faltam 5 registros de candidatura a serem analisados, eles estão pendentes. A gente fala sobre isso e muito mais daqui a pouquinho, então não saia daí.